Na tela, em um fundo branco, a sigla ORM, Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça. Os dizeres em amarelo. Conclusão das oficinas de artes Usina da Dança. Processos criativos de construção do espetáculo A Bela Adormecida, uma fábula no nosso tempo. Olá, aqui é a Valéria Pazeto, estou como coordenadora artística do Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça. Sou uma mulher branca, magra, de estatura baixa. Tenho cabelos louros, de olhos azuis e uso óculos. Visto uma camiseta azul e vermelha, de mangas curtas, com a estampa do cartaz do espetáculo, A Bela Adormecida. Estou posicionada em frente a uma parede azul, com um quadro pintado de flores brancas, pendurado. No ano de 2022, compôs uma haste grande, um guarda-chuva, que abriga a temática natureza e digital, cujo início se deu há alguns anos, desde 2020. Quando instalada a pandemia, que levou a uma reinvenção completa das nossas ações aqui do Instituto, e as camadas de criações coreográficas, dialogando com as criações de vídeo. Dessa vez, o aprofundamento do tema aconteceu, sobretudo, por uma pesquisa e uma análise e reflexão das relações humanas através dessa releitura da obra da Bela Adormecida. No IORM, atuamos com os 4 pilares que sustentam e norteiam todas as nossas ações. As propostas são a educação somática, a intertransdisciplinaridade, a teoria da complexidade e a arte-educação. São sustentáculos no processo dessa criação, desenvolvidos por e com todos os integrantes da instituição. A compreensão do corpo como meio e fim da aprendizagem, permeado pelos acontecimentos de um mundo vivo, em constante transformação. Guia toda essa forma pela qual acontece o nosso trabalho aqui no Instituto. Na busca por um desenvolvimento integral de crianças e adolescentes através das artes. Nesse sentido, a escolha pelo clássico Conto de Fadas aconteceu pela escuta ativa dos nossos alunos bailarinos e pelo acolhimento de suas demandas. No dia a dia da nossa instituição, mostrou-se um recorrente diálogo entre as alunas sobre os relacionamentos amorosos. Tal assunto, tratado às vezes de forma banal e até autodesrespeitosa, e outras vezes de forma muito ilusória. Tudo isso me despertou uma atenção, principalmente por se tratar de meninas e meninos tão novos. Assim, com o trabalho da pesquisa, do debate entre os profissionais, nós concluímos que a releitura seria da Bela Adormecida, por essas questões que poderiam ser mais aprofundadas e ressignificadas. Para dar continuidade ao desenvolvimento do espetáculo, das artes cênicas do projeto Usina da Dança, após os encontros de formação com os profissionais, nós voltamos o olhar para a inclusão desses alunos nesse processo de criação. Para isso, os professores construíram uma dinâmica de descoberta do tema, a fim de proporcionar essa imersão na história da Bela Adormecida, guiada por certos símbolos estabelecidos por todas as reflexões e debates previamente realizados. Logo mais, vocês assistirão o nosso vídeo introdutório do espetáculo, com libras, audiodescrição, onde falaremos um pouco mais sobre esses símbolos norteadores do trabalho. Esse processo se dá com a conclusão das oficinas de artes do nosso projeto. Depois disso, cada professor vai contar um pouquinho sobre esse processo potente, maravilhoso, criativo, desenvolvido com cada turminha durante o desenvolvimento destas ações. O Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial da Cultura e Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça, apresentam Espetáculo Usina da Dança.
Ilustração de um céu estrelado com uma roca e um tecido vermelho tramado, que cobre parte de um imenso castelo branco. Em letras amarelas, A Bela Adormecida, uma fábula do nosso tempo. Apoio, Prefeitura Municipal, Artes e Ofícios, Josi Ribeiro de Mendonça. Logos dos patrocinadores. Realização: Lei de Incentivo à Cultura, Instituto Osvaldo Ribeiro de Mendonça, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Sobre imagem de 2 bailarinas, o que te adormece, o que te desperta? 10 bailarinas dançam em sala de ensaio. Na tela, perguntas que nosso espetáculo que encerra as oficinas de artes, Usina da Dança, vem responder. Sentados, crianças e adolescentes olham à frente de mãos levantadas. Tudo começou quando escutamos nossos alunos, ouvimos suas demandas sobre relacionamentos amorosos. Coordenadores e professores posam para foto. Em março, as equipes do IORME se reuniram com a coordenação artística para desenvolver esse voo com o próprio corpo. No salão, 21 pessoas sentadas em roda. Em abril, nossas equipes uniram-se na construção do espetáculo, que em maio passou a contar com a participação criativa dos nossos alunos. Na dinâmica da descoberta do tema Bela Adormecida, uma fábula do nosso tempo. 5 bailarinos com figurinos e coroas. Os alunos seguiram por caminhos de barbante e encontraram nossa equipe adormecida em seus locais de trabalho. Sobre imagem de fios presos a agulhas, percorreram cortinas de agulha e tiveram que encontrar a força e a sabedoria que faz despertar. Uma jovem mulher negra nos olha e ajusta na cabeça uma coroa de brilhantes. A princesa Aurora sou eu, é você, com nossas qualidades e defeitos, nossas virtudes que são presentes das fadas. A jovem agora abre um sorriso. Entre objetos, as palavras alegria, fé, sabedoria, superação, preguiça, medo, violência. Cada virtude e desvirtude representada por objetos. Sobre carretel de linhas vermelhas, o tear tecendo o fio da vida e misturando as tramas. Adormecer é entorpecer-se, não encarar a vida de frente. 10 bailarinas dançam e nos encaram, giram e põem as mãos nos ouvidos. Despertar é conhecer-se a si mesmo, é ser você mesmo de forma autônoma e responsável. No mundo pós-pandemia, quem é você? Dentro de uma quadra, grupos de bailarinos, crianças e adolescentes se apresentam para uma multidão. Nós, da Usina da Dança, percorremos muitos mundos. Fomos às escolas para apresentar nossa arte e para receber artes. Oferecemos oficinas sensoriais para pessoas cegas e com baixa visão. 4 pessoas cegas tateiam um imenso carretel de linha. Outra, com saia curta de tule e conduzida por um bailarino, experimenta os movimentos do balé. Na tela, por um mundo em que caiba a diversidade, a inclusão e a acessibilidade, porque acreditamos em compartilhar descobertas, arte, vida e expressão. Esboços de desenhos de figurinos do espetáculo e um vestido amarelo no corpo da bailarina. O que apresentamos foi construído por muitas mãos, que agora também ganham o palco. Detalhe de pés dançando em ponta. Esse espetáculo tem referências teóricas em Pedagogia dos Retalhos, de Valéria Pazeto, Gandhi Biorsky, Lígia Clark, Hélio Oiticica, Marcel Duchamp.
profusão de carretéis que desenrolam tecidos vermelhos. Meu nome é Ana Cláudia, sou assistente social do IORM de Guaíra e falo em nome de toda a equipe social dos outros 3 polos, Miguelópolis Anelisa, Orlândia Laís e Puan Lígia. Tenho a pele parda, cabelos pretos, longos e liso, olhos pretos e lábios carnudos. Uso uma camiseta de manga azul escura, com algumas estrelas, nos braços, e ela está escrito: Bela Adormecida, uma fábula do nosso tempo. Estou sentada em uma sala de frente para a câmera. É com muita alegria e satisfação que compartilhamos todo o trabalho realizado na construção do processo do espetáculo de 2022. Antes, vale lembrar que o IORM, mediante a uma preocupação, tomou todos os cuidados necessários, visando garantir o acesso para que todos pudessem prestigiar o espetáculo A Bela Adormecida, uma fábula do nosso tempo, com segurança. Dessa forma, além de possibilitar o acesso presencial, realizou a transmissão através da mídia social, viabilizando o acesso virtual ao vivo a todos que não puderam estar presentes. E para garantir de fato a inclusão e o acesso, foi disponibilizado o recurso de acessibilidade em audiodescrição em todos os polos. Nós da equipe social, durante nossas oficinas, além de proporcionar o conteúdo programado, já no nosso primeiro semestre, inspirado na descoberta do tema do espetáculo, iniciamos nos grupos as perguntas sobre o que te adormece e o que te faz acordar. Assim, os trabalhos tiveram como ponto de partida as virtudes e desvirtudes, relacionando tudo isso com o nosso cotidiano, trazendo para a realidade a vivência de cada criança e adolescente. Além disso, ponderamos sobre a emoção e sentimento. Ao refletirmos isso, ficou evidente e foi muito forte nas 4 cidades as virtudes: alegria, fé, carinho, cuidado, e as desvirtudes: medo, preguiça, violência, maldade. O trabalho foi desenvolvido por meio de dinâmicas, encenações de forma lúdica, visando facilitar a compreensão de todos os alunos. A equipe também trabalhou com os alunos o seu nervosismo, a ansiedade, que vai tomando conta com a proximidade do espetáculo. Nesse momento, trabalhamos as emoções e como lidar com esses sentimentos. Este ano, o processo da descoberta foi de extrema relevância para as crianças e adolescentes, tendo em vista que puderam vivenciar cada momento, do qual foram estimulados o seu protagonismo e a sua participação. No decorrer deste processo, pode-se observar o brilho, a alegria no rosto de todos que estavam naquele momento. Dessa forma, o espetáculo é apenas parte de todo um processo que vai se construindo ao longo do ano, juntamente com os alunos, do qual considera-se de extrema relevância as suas vivências e experiências. As ações atuam de forma a integrar todas as áreas: dança, música, convivência, levando em consideração a complexidade do ser humano. Olá, aqui é a professora Luane, sou professora do Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça e ministro aulas de balé clássico na cidade de Guaíra. Estou posicionada à frente de um fundo branco, visto uma camiseta azul e cinza estilizada com um castelo, uma roca de fiar e um cobertor que se interagem nela contendo os dizeres: A Bela Adormecida, em cor amarela, uma fábula do nosso tempo, em cor branca. Tenho pele branca, olhos e cabelos castanhos e estou com o cabelo preso no alto em rabo de cavalo. Agora estarei apresentando o processo de criação coreográfica da Valsa das Flores. Na imagem temos 7 bailarinas. Elas estão vestidas com um colã vermelho, trançado com uma fita verde ao meio. As mangas estão em babado.
Elas estão com uma saia longa, abaixo dos joelhos, na cor rosa, contendo 2 flores nas laterais. As bailarinas seguram arcos de flores acima da cabeça, com os braços estendidos. Elas estão com sapatilhas de pontas, nas quais tem uma fita de cetim entrelaçada no tornozelo. Ao fundo, como cenário, está a imagem de um jardim real. Nosso espetáculo foi inspirado em uma ressignificação do conto A Bela Adormecida, onde foi coletado das crianças, através de uma escuta ativa, as virtudes e as desvirtudes. As virtudes são: o que te acorda, o que te desperta. E as desvirtudes são: o que te paralisa, o que te deixa imóvel. As palavras mais ditas nos polos do IORM foram medo, violência, preguiça, na intenção de desvirtudes, e fé, alegria, superação, na intenção de virtudes. A coreografia Valsa das Flores é baseada no balé de repertório A Bela Adormecida, onde aparece no primeiro ato e é dançada por camponesas segurando guirlandas de flores, representando o batizado da princesa Aurora. Para iniciar nosso trabalho, construímos uma nuvem de palavras sobre o que elas pensaram inicialmente sobre o tema, e como resultados obtive as palavras leveza, calmaria e responsabilidade. As perguntas que foram feitas para obter essas respostas foram: o que é Valsa das Flores para você? Quais sentimentos são despertados? Quais lugares e cores você imagina estar? Para aprofundar mais o tema escolhido, foi passado o filme do próprio balé, na intenção de que elas entendessem a representatividade da coreografia. Com isso, foi pedido para que cada criança desenhasse o figurino sobre um croquis com lápis colorido, com a intenção de que elas imaginassem como gostariam que fosse confeccionado a roupa. Como resposta, no papel, obtive figurinos com cores claras, saias longas e com bastante flores. Depois, para a construção do cenário coreográfico, foi pedido para as crianças que elas trouxessem para a aula imagens que remetiam ao tema escolhido. E como resposta, obtive imagens de jardins, flores e castelos. Após toda essa coleta para o cenário coreográfico, foi realizado um laboratório em sala de aula, na qual foi solicitado que criassem movimentações referente ao tema que elas iriam representar, para que juntas pudéssemos incluir na coreografia. Esse processo coreográfico da Valsa das Flores foi realizado nos 4 polos, nas cidades de Guaíra, Miguelópolis, Ipuã e Orlândia. Olá a todos, meu nome é Catiúcia Maia e eu sou professora de musicalização do IORM, nos polos de Ipuã e Miguelópolis. Sou branca, cabelos e olhos castanhos escuros, nariz e olhos pequenos. Estou com o cabelo preso em um coque e visto uma camisa de manga curta com ilustração de um céu estrelado com uma roca e um tecido vermelho, tramado que cobre parte de um castelo branco, escrito em letras amarelas A Bela Adormecida e em letras brancas Uma Fábula do Nosso Tempo. Vou contar para vocês como foi realizado o processo criativo de musicalização para o espetáculo A Bela Adormecida, nas 4 cidades, que são Orlândia, Miguelópolis, Ipuã e Guaíra. Na tela aparece a foto de um palco. Neste palco
cerca de 20 crianças estão sentadas segurando alguns instrumentos, dentre eles chocalhos, triângulos, reco-recos e tambores. As crianças vestem figurinos que representam as formigas e os esquilos. As meninas das formigas vestem um colã bege com o desenho de uma formiga preta na altura do tórax e uma saia na altura do joelho. Usam na cabeça uma tiara preta com 2 anteninhas. E os meninos vestem uma calça comprida bege com suspensório e uma camisa de manga curta marrom. As meninas dos esquilos vestem uma saia preta na altura do joelho e um colã preto com detalhes brancos no ombro e no meio da barriga. E os meninos vestem um short preto na altura do joelho e uma camisa preta com detalhes iguais aos das meninas. Atrás dos alunos tem um telão reproduzindo a imagem de uma floresta com árvores compridas e bem verde. Entre as árvores, um raio de sol iluminando o chão esverdeado. Após a descoberta feita com as crianças e a escolha das virtudes e desvirtudes que seriam representadas no espetáculo, foram feitas algumas atividades. Na primeira atividade, foi proposto para os alunos escolherem instrumentos que representassem essas virtudes e desvirtudes. Então, eles escolheram alguns instrumentos em comum e os mesmos foram usados na criação da apresentação presencial e do vídeo música, momento do espetáculo chamado por ritos de passagem, que marca a saída do jardim do castelo para o crescimento da aurora com o objeto roca. Os instrumentos escolhidos para as virtudes foram xilofone, flauta e pau de chuva, e nas desvirtudes, reco-reco, bumbo e piano. Esses instrumentos foram utilizados na construção de todas as músicas e também das transições. Na segunda atividade, foi pedido para os alunos que construíssem sequências rítmicas, uma sequência pensando nas virtudes e a outra sequência nas desvirtudes. Essa sequência seguia a contagem de compasso quaternário e as mesmas foram utilizadas como a base rítmica dessas músicas. Na tela, a imagem de 2 meninas tocando o instrumento reco-reco. A tela está dividida. Elas estão de costas para a câmera e vestem uma camiseta preta. E ao fundo tem a folha de uma palmeira e uma parede amarelo claro, com algumas janelas bem compridas. Na terceira atividade, apresentei 6 ritmos no violão para os alunos, e os mesmos teriam que escolher um ritmo que mais combinasse com cada sentimento escolhido, como a base do espetáculo, que são eles: fé, alegria, superação e sabedoria, preguiça, medo e violência. Na tela aparece a foto de 3 pompons brancos sobre um tecido vermelho todo furado. Esta foto representa a transição da alegria. Cada professor de musicalização fez 2 composições a partir da separação dos ritmos que os próprios alunos escolheram. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Wellington Miranda, professor de musicalização do Instituto do IORM. Sou branco, tenho cabelo castanhos, tenho os olhos verdes, nariz e olhos pequenos. Estou posicionado à frente de um fundo branco. Visto uma camiseta azul e cinza estilizada com um castelo e uma roca de fiar e um cobertor que se integram nela, contendo os dizeres, uma fábula do nosso tempo, em cor branca. Vou contar para vocês como foi realizado o processo criativo da Carabosse, do rei e da rainha. Vamos lá. Na imagem temos 3 pessoas, 2 estão ajoelhadas nas laterais, com um dos braços estendidos acima da cabeça e o outro abaixo do ombro. Ao meio temos a Carabosse.
Ela veste uma roupa preta com uma saia encamada de tule. Ela se posiciona de costas, mas com o tronco virado para a lateral. Está com os braços abertos, olhando para o alto e com a palma das mãos espalmadas. Ela usa o cabelo preso em coque e uma coroa na cor preta e vermelha. Como cenário, temos a imagem do castelo com espinhos. Carabosse tem em sua personalidade a não sociabilidade, viver excluída e distante. Isso contribui para o fato de não ter sido convidada para a grande festa que celebra o nascimento da princesa Aurora, o que a deixa muito irritada. Assim, ela decide aparecer na festa, mesmo sem ser convidada. Ela presenteia a princesa com presentes ruins, as desvirtudes, símbolo da Carabosse. Transmite o medo, a preguiça e a violência. Foram definidas as características de Carabosse como seria o corpo de quem sente essas coisas: inveja, vingança, ironia, perturbações, raiva, poder. E os movimentos que a definem são corpo tenso, ataques, explosões, frieza, força, fraqueza, expansão. Carabosse traz reflexões sobre as questões de inclusão. Seu figurino inicial é mais denso, pesado, até que ela desperta e é acolhida por todos. Se sente parte do grupo, momento este que seu figurino remete a algo mais leve. Na imagem temos 5 pessoas, 4 adultos e uma criança, sendo 2 fadas, fada superação vestindo um tutu roxo e fada da fé vestindo um tutu azul. Ao fundo, estou interpretando o rei, visto uma camisa branca com colete e uma capa vermelha. Também uso uma calça na cor cinza e uma coroa na cabeça. Estou com um leve sorriso no rosto, admirando a fada da fé dançar no batizado da Aurora. Ao centro está a Aurora vestindo um colã e uma saia rosa com seus presentes à mostra. Ao lado de Aurora está a minha rainha, usando um vestido imperial nas cores champanhe e vermelho, com detalhes dourados e mangas bufante. Ela usa uma coroa. Como cenário está a imagem de um jardim real. O rei e a rainha é a representação da família, ou seja, questões de controle e superproteção com a princesa Aurora, sempre querendo o melhor para sua filha. O processo criativo desses personagens foram trabalhados em todos os polos do Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça: Guaíra, Ipuã, Orlândia e Miguelópolis. No palco, 2 bailarinos, interpretando o príncipe Júlio Soares. O príncipe me cobre, ficando só minha cabeça e coroa para fora, com o cobertor vermelho com as imagens das virtudes e desvirtudes. O príncipe veste uma blusa de manga comprida, branca, e um colete azul com um cinto preto e calça cinza. O príncipe, mediador entre o adormecer e o despertar, aparece como alguém com que a Aurora cria uma forte conexão, por identificação através das virtudes das tramas da vida. É ele quem vai cobrir a bela adormecida para acordá-la, utilizando um grande colcha de retalhos, materializada pelo tecer da roca. Através disso, desconstrói-se a ideia do beijo, que na história original foi dado sem a permissão da princesa. Na imagem, temos 4 pessoas que estão representando as fadas. Uma delas, que é a fada da sabedoria, está se equilibrando na sapatilha de ponta, com apenas uma perna de apoio, e a outra está elevada para trás. Seus braços estão levemente estendidos à frente e ao lado do corpo. Ela usa um tutu na cor lilás e uma coroa na cabeça. Ao fundo temos a fada da alegria com o figurino de cor amarela, a fada da fé com o figurino de cor azul e a fada da superação com o figurino roxo. Elas estão paradas observando a fada da sabedoria dançar. Fada da sabedoria, consciência, equilíbrio. Na foto,
Estou no palco interpretando a princesa Aurora e visto um tutu na cor rosa. Estou com uma perna à frente da outra, me equilibrando na sapatilha de ponta, na qual tem uma fita de cetim que entrelaça os meus tornozelos. Os meus braços estão levemente posicionados nas laterais. Estou com um leve sorriso no rosto. Meu cabelo está preso ao alto, em coque, e uso uma coroa. Ao fundo estão as fadas da alegria, usando um tutu amarelo, fada da fé, usando um tutu azul, fada da sabedoria, usando um tutu lilás, e fada da superação com um tutu roxo. Como cenário temos um jardim real. Aurora. A aurora revela cada um de nós, com a dualidade que nos constrói enquanto seres humanos. Somos compostos de virtudes e desvirtudes. Na história, Aurora ganha os presentes ainda bebê, e conforme cresce, vai aprendendo a conviver com eles, através de suas relações de vida. Olá, sou a professora Márcia. Ministro aula de balé clássico nos polos de Orlândia e Miguelópolis. Sou morena, estrutura média, uso óculos de armação preta, cabelos castanhos preso com um coque. Visto uma camisa com a ilustração de um céu estrelado com uma roca e um tecido vermelho tramado que cobre parte de um castelo branco. Escrito em letras amarelas, A Bela Adormecida, e em letras brancas, Uma Fábula do Nosso Tempo. Na tela, ao fundo, um painel de LED, onde folhagens e um castelo se misturam na imagem. Ao canto esquerdo, bailarinas vestidas em um corpete rosa e saia longa de tule pousam ao redor de um grande carretel. Ao centro, temos um casal de bailarinos, onde ela vestida toda em rosa e uma saia arqueada com pedrarias pousam para a foto, junto com um bailarino, ao qual veste um colete azul e calça cinza. Ao canto direito da tela, temos 3 bailarinos em pose, de colete verde e calça marrom. O ponto de partida para o desenvolver e construção dos processos das oficinas foi a escuta de nossos alunos junto aos seus educadores. A coreografia das floristas representaram o florescer do jardim de Castelo da Aurora, após o batismo, e a entrega das virtudes feitas pelas fadas e desvirtudes presentes de Carabosse. Dentro deste bloco, aconteceu também a transição em que a Aurora cresce e conhece o príncipe que entrelaça os fios que alinham o desenrolar da vida, junto às suas relações humanas, às suas amizades, as amorosas, as familiares, o que nos preenche durante esse decorrer. São esses momentos que podem vir a nos despertar e também nos adormecer. São os fios que representam nossos costumes, nossas tramas, as redes que faz a passagem e o amadurecimento desta princesa acontecer. Ao fundo, um painel de LED, onde temos um sol, nuvens e folhagens rosas. Ao centro do palco, observamos 21 bailarinas em pose, todas de corpete rosa, saia longas de tule e um avental verde. Pesquisas e dinâmicas realizadas com nossos alunos inspiraram a ressignificação
do tema A Bela Adormecida. Esse trabalho de construção foi feito um processo onde as oficinas de formação artística cultural nos permitiu usar nuvens de palavras, rodas de conversa, pesquisas musicais e também atividades corporais. Tivemos momentos que inspiraram também a confecção dos figurinos, onde as crianças receberam croquis e puderam desenhar as ideias para a confecção de seus figurinos, com muitos temas coloridos, flores e o ressignificar do amor, da amizade e cheiro ao qual foi possibilitado a elas, o que nos resultou em figurinos muito bacanas, com desenhos muito variados. Além do processo e da escolha trabalhada para essa construção de figurinos, nós também tivemos em conjunto com os nossos alunos o processo de criação do cenário, pesquisas que eles trouxeram até nós, professores, para que pudéssemos compor, junto às suas ideias, o cenário que representaria a sua coreografia. Retratamos nestes materiais audiovisuais tudo aquilo que construímos durante as aulas com as crianças e pudemos trazê-los para a coreografia presencial. Assim, usamos imagens referentes a campos abertos, jardins e flores, que retrataram a escuta ativa entre os alunos e professores, compondo não apenas o cenário, mas a temática ao qual se refere a esse desenvolver, a esse amadurecimento, a essas relações entre a Aurora e o seu desenvolver. A coreografia florista, representada nos 4 polos atuantes da usina da dança, Orlândia, Guaíra, Miguelópolis e Ipuã, vem para amadurecer essa ideia do desenvolver da linha da vida. É um processo bom, de muita descoberta, de muita dedicação, empolgação, ansiedade. Cansa um pouco, mas vale a pena no final. Conhecimento e, por ser dançado na ponta, estamos empolgada. Não é um processo fácil, é uma coisa entre dedicação, dor e amor. Ficamos felizes com o resultado. É mágico estar dançando no palco e, no final, ver que as pessoas gostaram e entenderam o que queremos passar pela dança. Mostramos que aprendemos durante o processo. Gostei muito do tema e sobre o que passar tanto para quem dança quanto para quem assiste. Mostrando sobre sentimentos, amores, amadurecer, alinhar as virtudes e desvirtudes, sentimentos bons e ruins, que a Bela aprende ao longo da vida. E com isso aprendemos um significado de autodescoberta, significado de formas diferentes do gostar. Aprender no dia a dia, do significado de se descobrir. Gostei muito do nosso personagem e da coreografia. É mágico. Depoimento da aluna Chayeda, turma 2B, matutino. Orlândia. Olá, eu sou a Vivian Vinha, professora de dança contemporânea no Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça e atuo nas cidades de Orlândia e Ipuã. Tenho 33 anos, pele branca, olhos e cabelos castanhos escuros. O cabelo está solto
É comprido e ondulado. Estou em pé, voltada para a câmera e ao fundo uma parede branca. Uso uma camiseta predominantemente azul, com estampa estilizada de um castelo na cor branca. Uma roca de fiar em marrom, da qual sai um fio que se desenvolve num tecido da cor vermelha. E os dizeres: A Bela Adormecida, em amarelo, e embaixo, Uma Fábula do Nosso Tempo, em branco. E agora eu vou apresentar e compartilhar com vocês o processo criativo do trabalho coreográfico Roca. Na tela, a foto de Marco Pires, um palco com telão LED ao fundo. Um grupo de bailarinas representam a Roca e vestem um macacão vermelho de tecido em tela, com fios pendurados. Usam coque alto no cabelo e nos pés meias vermelhas. As bailarinas Roca, em fila, se posicionam de forma assimétrica. Do lado esquerdo, caminhando para frente, a fada lilás usa coroa brilhante e vestido lilás. Do lado direito, Carabosse, caminhando para o fundo, usa colã preto e saia preta repleta de babados. Esse trabalho foi criado junto à turma 4 e 5 de Orlândia, que permeia o espetáculo nas 4 cidades: Ipuã, Guaíra, Miguelópolis e Orlândia. E nele temos vários elementos presentes, como o grupo da Roca representando os entrelaçamentos, a princesa Aurora, que demonstra fascínio e curiosidade pelo objeto em questão, e tem sua vida simbolizada pela colcha de retalhos que é tecida por ela. A Carabosse, que tem a Roca como parte dela, o veículo da maldição, e a fada lilás, que representa a sabedoria e atenua a maldição. A Carabosse e a fada lilás movimentam a Roca com sentidos diferentes. E temos a própria Roca, representada em nossa história por uma grande mesa de madeira com formato que lembra um carretel de linha. E assim, pensamos em sua ação principal de girar, em um giro que propicia deslocamento, assim como a Roca é acionada para iniciar o trabalho de tecer. Seus movimentos também remetem à passagem do tempo, indicando o crescimento de Aurora e sua vida em andamento. As bailarinas exploram o objeto com o corpo como se fossem esse fio que perpassa por suas engrenagens, que se enrola e se conecta a ela, criando a grande trama. Na fase de laboratórios do trabalho coreográfico, houve o direcionamento do olhar e pensamento das alunas para as ações da Roca e como isso se relacionava com o dia a dia de cada uma. Trouxeram então imagens ligadas às palavras girar, torcer, espiralar, trançar, que vivenciam de perto. A proposta foi o encontro com o fio. Cada aluna recebeu um pedaço de barbante e a ideia era investigá-lo, explorá-lo e descobrir quais as possibilidades de movimento para depois transformá-los em movimento do próprio corpo. Na dança, podemos encontrar as bailarinas todas juntas como se fossem um único fio, que sai desse objeto Roca, que aparece no palco através da Carabosse, a fada do mal, que tem o poder de desestabilizar o fio ao passar por ele e separar suas fibras. A fada lilás, que tem sobre a Roca esse poder de harmonia, o reconstrói. A Aurora surge em um salto como se fosse a engrenagem que aciona essa máquina de rodar e fiar. Uma rede de entrelaçamentos é construída com os corpos em torno dela, remetendo à colcha, sua própria vida, que está sendo tecida em nossa versão da história. Essa rede, ora engole a Aurora, ora a sustenta, ora está sob seu controle, ora descontrolada, em referência às circunstâncias que encontramos ao longo da vida. A ação de costurar, que sugere a ação de ir de um lado para o outro, encaixar, conectar, estabelece uma sequência de movimentos no trabalho, considerando que o ato de tecer é uma dança e acontece no movimento. Para a criação do cenário, foi utilizado o tecido do próprio figurino, que tem essa característica de ser uma rede composta por diversas partes.
mas quando olhada como um todo, parece uma peça única. O jogo de filmagem tenta trazer exatamente esses novos ângulos e olhares sobre o tecido, mais aproximado, pegando seus detalhes, seu enroscar, seu ir e vir, como se quem assistisse pudesse entrar dentro dessa trama junto com as bailarinas e até mesmo ser ela. Como concepção do figurino, veio a inspiração das tramas e retalhos que formam uma colcha, com uma estética assimétrica e um tecido de base que remete uma rede. Cada bailarina parece ser uma peça desse grande emaranhado que se forma ao longo do espetáculo e que no final da história percebemos que é uma grande colcha de retalhos, metáfora para a vida de Aurora. Fala de algumas alunas da turma 4 e 5 de Orlândia sobre o processo. Milena Rayane. Foi muito interessante pensar na dança em paralelo com a vida. Os teceres são como o enrolar e desenrolar. É como se um fiozinho soltasse e tudo pudesse desmoronar ou se realocar. Os fios que se enrolam na roca são como as circunstâncias de nossa vida. Raíssa. O movimento de entrelaçar me lembra a união entre amigos, família e a nossa turma. Somos como os fios e quanto mais juntas, somos um fio só. Ana Beatriz. Enquanto passávamos pela fase do laboratório e da criação da coreografia, pensei em como a dança tem ligação com a vida, em como os fiapos dos fios constroem um caminho e você pode ou não influenciar no destino em que esses fios acabariam se tornando. Poderiam se tornar algo forte ou duradouro, ou algo fraco e efêmero. Gabriela. Durante a tecelagem do destino, um único fio, mesmo que efêmero, tece a manta da vida, onde o girar da roca pode representar os ciclos da existência, os altos e baixos, vivenciado ao decorrer do tempo. Os mais frágeis dos fiapos pode desfiar parte dessa colcha, mas nunca será completamente destruída, pois está em constante tecer. Sara, a coreografia me traz como se o fio fosse o fio da vida, entre uma mistura do certo e errado, e essa roca tem uma instabilidade de momentos bons e ruins. Isso combinou muito, por estar bem claro na coreografia. Olá, eu sou a professora Ana Luísa e eu sou professora no Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça. Eu ministro aulas de balé clássico na cidade de Ipuã. Estou de frente para a câmera e de costas para uma parede branca. Estou vestindo uma camiseta azul e cinza, estilizada com o desenho de um castelo e uma roca de fiar, e um cobertor que se interage com eles, contendo os dizeres A Bela Adormecida, em letras amarelas, e Uma Fábula do Nosso Tempo, em letras brancas. Tenho pele clara, olhos e cabelos castanhos, nariz fino e boca média. Tenho cabelo cacheado e ruivo nas pontas. Ele está amarrado em um rabo de cavalo no topo da cabeça. Também estou usando um lenço verde. Agora estarei apresentando para vocês o processo coreográfico das coreografias da fé. Na tela, à frente de um cenário com flores azuis, 4 bailarinas estão no palco, sendo que uma delas se posiciona em destaque na frente com um colã e uma saia em titi azul claro. Logo atrás, 3 bailarinas com o mesmo colã e titi, mas nas cores roxo, amarelo e lilás. As bailarinas ao fundo estão em posição de descanso do balé. A bailarina em destaque está na ponta dos pés, usando sapatilha de ponta rosa e meia calça cor-de-rosa também. Está com os 2 braços erguidos e um sorriso. Todas usam uma coroa de brilhante na cabeça. A bailarina em destaque em questão é a fada que entrega a virtude da fé para a Aurora. Agora, todas as crianças que dançaram a coreografia da fé estão na pose final. Todas estão olhando para o público. As maiores que estão atrás estão em pé e com as lanternas apontadas para cima. 4 bailarinas estão no meio ajoelhadas, apontando as lanternas para o público, e o restante das bailarinas estão sentadas, com as pernas cruzadas e apontando a lanterna para as laterais do palco. Todas estão de coque e com maquiagens preta e prata, e batom vermelho na boca.
estão usando o figurino da coreografia da fé. Um colã de veludo azul claro, com uma manga de um lado só, de tecido leve azulado, e a saia, na altura dos joelhos, do mesmo tecido. Estão usando sapatilha bege nos pés. Por meio de uma escuta ativa, nos dias das descobertas do tema do espetáculo A Bela Adormecida, coletamos das crianças quais virtudes as faziam despertar e acordar para as vivências. E nos 4 polos, as 3 palavras que foram mais ditas foram fé, alegria e superação, que representavam os presentes que a Aurora receberia das fadas no dia do seu batismo. A virtude da fé, traduzida no jazz, foi trabalhada com as crianças sem o peso religioso, pois entendemos que cada um tem um sentido e uma fé para crer. Portanto, num primeiro momento foi exposto o tema a elas e a primeira impressão acaba sendo a religião, mas buscamos juntas um sentido para a palavra fé. A primeira atividade proposta para iniciar a nossa criação coreográfica foi em roda, as crianças escreverem e dissessem quais palavras elas traduziam o sentido de fé na vida delas. E as que mais apareceram foram luz, caminhos, céu, paz, amor, calma e alegria. E a partir dessas palavras, dividi as crianças em grupos de 3 ou em duplas, e pedi que montassem poses ou pequenas sequências coreográficas com as palavras que disseram. Esse foi o primeiro momento em que as crianças tiveram o contato da fé relacionado à dança. As poses traduziam conexões, com as mãos dadas formando uma única pessoa, um suporte de um ombro amigo, outras apontando para o céu em diversos níveis. Após essa dinâmica, outra atividade foi proposta. Foi solicitado que cada criança desenhasse um figurino sobre um croquis em branco com lápis coloridos, que remetiam o que havíamos conversado e trabalhado durante as aulas, e pensando nas palavras que haviam dito. Como resposta, obtive figurinos com cores claras, tom pastéis e muitos tons de azul. Vestidos, túnicas e saias, e sempre com uma aparência bem leve. Através dessa coleta de palavras e passos coreografados pelas crianças que foi trabalhado em aula e em rodas de conversas, chegou-se à conclusão de que o objeto da coreografia seria uma lanterna, para representar a luz na imensidão e o trilhar dos caminhos que percorremos ao longo da vida. Esse objeto foi explorado pelas alunas de todas as formas antes de começarmos a composição coreográfica que iria ser o resultado final. Através de laboratórios aprofundando o tema da fé, pedimos em aula que trouxessem imagens que concluíram tudo o que foi falado nas atividades anteriormente. Podiam ser pesquisadas na internet ou fotografadas, e pedi também que me mandassem no WhatsApp. Eu imprimi imagem por imagem e numa roda de conversa colocamos o sentido daquilo na nossa vida e no nosso personagem. Por fim, traduzimos que no início, com uma única luz vindo da imensidão, depois se espalhava e formava caminhos e direções diferentes. Pássaros voando no céu e feixes de luz se encontrando até clarear o telão. Tudo harmonizado com a coreografia que foi apresentada em palco. Houveram alguns relatos das bailarinas que dançaram a coreografia, como da Ana Clara de Carvalho Freitas, que relatou que a coreografia a trouxe paz e alegria, pois ela se sente bem dançando. Já a aluna Ana Elisa de Oliveira disse que lembra de alguns momentos da vida dela que ela teve que ter fé e superar a partir disso. A aluna Esther Isabelle disse que a partir da fé ela entendeu que podemos usá-la para enfrentar os nossos medos e sermos corajosos. A aluna Marisa Borges disse que a partir disso e dos ensinamentos com a coreografia, ela aprendeu que a fé nos dá força de vontade e superações. A aluna Camille Vitória relatou que a coreografia é linda e divertida, transmitindo muita fé e alegria. Disse também que, independente da nossa fé, ela é importante para a vida. O processo coreográfico da virtude da fé foi feita da mesma forma nos 4 polos do IORM, em Guaíra, Miguelópolis, Ipuã e Orlândia, contando com a ajuda de todos os alunos. Olá, sou a professora Ana Caroline, ministro aulas de Jazz Dance no polo de Miguelópolis. Sou branca, tenho
olhos e cabelos castanhos escuros presos em um rabo. Viste uma camisa ilustrada com um céu estrelado, uma roca e um tecido vermelho tramado que cobre parte de um castelo branco. Em letras amarelas, a Bela Adormecida, e em letras brancas, uma fábula do nosso tempo. Na tela, ao fundo, painel de LED, onde folhagens e o céu se misturam na imagem. Ao centro, bailarina vestida em um corpete e saia titi roxo. Ao fundo, bailarinas vestindo corpete e saia titi nas cores amarela, lilás e azul. Ao canto esquerdo, temos 3 bailarinas, Mini Aurora e Rainha, vestidas com corpete e saia longa, e o Rei, camiseta, calça e capa. O processo criativo da Fada da Superação foi realizado baseado na escuta dos nossos alunos junto aos educadores. A coreografia da superação representa nossos limites e sonhos, o desabrochar de dentro para fora, onde a persistência é muito além das dificuldades. É a capacidade de transcender, ir além daquilo que imaginou ser capaz. O cenário foi criado baseado no tema, com escadas que representam o ato de progredir e flores que inspiraram o símbolo do sucesso e energia. Já o processo coreográfico foi desenvolvido com movimentos de precisão, força, adrenalina e ao mesmo tempo leveza. A coreografia Fada da Superação vem para concretizar a ideia do despertar da vida. Esse processo foi desenvolvido nas cidades de Miguelópolis, Guaíra, Ipuã e Orlândia. Fala da Fada da Superação. Foi a realização de um sonho fazer parte desse espetáculo que me proporcionou crescimento, responsabilidade, alegrias e infinito amor por estar fazendo um papel, ao qual sempre almejei. Foram meses se preparando para ser a Fada da Superação e no final consegui finalizar tudo como queria, me superando a cada apresentação. Ana Caroline, professora Miguelópolis. Olá, aqui é a professora Larissa Correia. Sou professora de jazz no Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça, nas cidades de Orlândia e Guaíra. Estou posicionada em frente a um fundo branco, visto uma camiseta azul e cinza, estilizada com um castelo, uma roca de fiar e um cobertor que se interagem. Os dizeres: a Bela Adormecida, em amarelo, uma fábula no nosso tempo, em branco. Sou morena, estatura baixa, uso óculos e estou com o cabelo solto, curto, de cor morena, com mechas loiras. Estarei apresentando o processo de criação coreográfica da Fada da Alegria e sua respectiva coreografia. Na tela, eu, Larissa, mulher morena de estatura baixa, poso para a foto com as pernas cruzadas sob uma sapatilha de ponta, com fitas de cetim entrelaçadas na meia calça salmão. Braço esquerdo forma um meio círculo em cima da cabeça, que usa uma coroa prata. O outro braço na lateral do corpo. Visto um titi prato, colã e saia de balé arqueada na cor amarela, com detalhes em branco. Atrás, desfocadas, 2 bailarinas posadas. Inspirado numa ressignificação do conto A Bela Adormecida, foram coletados das crianças, através de uma escutativa, no dia da descoberta do espetáculo, virtudes: o que te acorda, o que te desperta, e desvirtudes: o que te paralisa, o que te deixa imóvel. E as palavras que mais foram ditas nos 4 polos do IORM foram fé, alegria e superação, que representarão os presentes que a Aurora irá receber das fadas no dia do seu batismo. No papel de fada, a missão de presentear com virtudes carrega uma importância única. A virtude da alegria vem preencher a vida da princesa Aurora com felicidade, sorrisos e amizade. Parte fundamental da infância, pois a brincadeira também é alegria.
E tudo isso foi traduzido em movimentos dinâmicos, explosivos e divertidos. Na tela, jazz, alegria. Uma foto de 3 duplas de meninas em cima de um palco, vestindo um figurino amarelo com meias coloridas e pompons na cabeça sob 2 rabos de cavalo. Estão posicionadas em frente a um cenário branco, com papéis coloridos ao fundo. A virtude da alegria, traduzida no jazz, foi trabalhada com as crianças num primeiro momento, expondo o tema a elas, e a primeira impressão foi positiva. Elas amaram, achou bem divertido. De início foi feita uma roda de conversa e foi solicitado que cada uma dissesse uma palavra, na qual traduziu o sentido da alegria na vida delas. As palavras que mais saíram foram amizade, amor, dançar, viver, pular, sentir, carinho e amigas. Em outra aula, num segundo momento, em grupos de 3 a 4 crianças, conduzimos que fizessem desenhos com as palavras que elas haviam dito e que remetesse ao tema que elas iriam apresentar. Os desenhos estavam bem alegres e coloridos. Amigas andando de mão dadas, crianças brincando e sorrindo, dançando e festejando. Após essa dinâmica, também foi solicitado que cada criança desenhasse o figurino sob um croquis com lápis coloridos, que remetiam ao que havíamos conversado e trabalhado durante as aulas. E como resposta no papel, obtive figurinos com cores coloridas, em tons amarelo e laranja, que remetiam a festas. Depois, em outro momento, através dessa coleta de palavras, passos coreográficos e desenhos sob croquis, que foi trabalhado em aula, em rodas de conversa, começamos o processo coreográfico, sempre numa escuta ativa entre criança e professor. Como visto na foto que foi descrita anteriormente, as alunas se divertiram, dançaram, brincaram, festejaram, condizendo com o que trabalhamos durante o ano. O cenário que compôs a coreografia foi apresentado sob o telão. Também teve uma escuta ativa das crianças com o professor. Elas trouxeram imagens da internet ou fotos que elas tiravam e gostavam, que remetiam ao tema estudado. Essas imagens foram aprofundadas, selecionadas pelo professor e, juntando com tudo que havíamos conversado anteriormente, com os desenhos, com as palavras, chegou-se à composição do cenário. Foi utilizada imagens alegres e divertidas de festas, confetes, imagens bem coloridas, que condiziam com o que elas haviam trazido. Fala das alunas. Mirella Chicati Fischer. Eu gostei do tema do espetáculo, porque nós vamos ser alegria e ela é bonita. Manuela dos Santos Guimarães. Eu comecei a dançar em 2021 e eu adorei a dança. Então, eu não quis sair do balé, porque eu amei ficar aqui com os professores. Muito obrigada. Heloíse de Melo Araújo. Eu gostei porque parece que a gente faz a alegria, brilha e também lembra as coisas boas. Maria Flor Nunes de Vasconcelos. O tema alegria me representa de várias maneiras, porque quando eu danço a coreografia eu fico feliz e não vejo a hora de dançar. Este processo coreográfico da alegria foi realizado nas cidades de Guaíra, Miguelópolis, Ipuã e Orlândia. Olá pessoal, eu sou a Vivian Vinha e já me apresentei anteriormente. E agora eu vou compartilhar com vocês o processo criativo da desvirtude medo. Na tela, a foto de Marco Pires, um palco com telão LED ao fundo. As bailarinas vestem macacão preto com mangas regatas e short. Usam meias preta e o cabelo com meio rabo.
Uma bailarina representante da desvirtude e medo usa uma capa vermelha de manga comprida e capuz. Ela está em pé, com os braços elevados, como se quisesse assustar as outras garotas, que a encaram com expressões e gestos assustados, umas na posição em pé e outras agachadas. Na nossa versão da história de A Bela Adormecida, Aurora recebe presentes das fadas, que são virtudes, aquilo que nos mantém acordado e em movimento em nossa vida. E da Carabosse, que se sentia excluída e ignorada por todos do reino, recebe como presente as desvirtudes, aquilo que adormece e paralisa a gente. E é nesse contexto que trabalhamos a desvirtude medo. O processo iniciou-se com a pergunta: quais são os meus medos? Foi pedido para que os alunos colocassem esses medos em desenhos, na tentativa de simbolizar o que falaram. 4 grandes grupos foram assim estabelecidos: os medos de fenômenos naturais, tempestade, raios, trovão, cachoeira. Os fenômenos sobrenaturais, fantasmas, bonecas e palhaços assassinos, espíritos extraterrestres, cemitério, escuro, ficar sozinha, morte, barulho. O medo de bichos, cobra, lagartixa, cachorro, gato, borboleta, piranha, tubarão, morcego, escorpião, rato, sapo e aranha. E o medo de se machucar, medo de altura, de cair, de ser atropelado, de sofrer alguma violência. Apareceu também esse medo muito peculiar e engraçado, e que de alguma forma todos nós podemos nos identificar: o medo do chinelo da mãe. Ou seja, o medo de receber uma chinelada quando se faz algo errado, quando se desobedece, e que parece habitar as memórias de muitas crianças e de nós adultos que fomos crianças, chegando até ser uma memória coletiva. O chinelo aparece nesse momento como um símbolo de imposição de limites, além de ser um ótimo instrumento para afugentar bichos. A ideia desse processo foi, apesar de falar sobre o medo, que remete a algo pesado e forte, também tratar ele com humor e leveza, algo normal de se sentir. Ele faz parte do repertório das emoções humanas e, portanto, além de ser natural e necessário, está diretamente relacionado com o instinto de proteção. Nesse sentido, entra a concepção do figurino. As crianças deram ideias em formato de desenho para a roupa, quanto às cores, texturas, tipo de tecido, recortes, peso, comprimento, que remeteriam melhor à sensação de medo. Definiu-se então uma capa com capuz, que teve estampados desenhos dos medos colhidos das crianças, como forma de aprenderem a vesti-los, carregá-los bem pertinho e aprender a conviver com eles. A ideia foi que a capa com capuz, que compõe o figurino, fosse vestida primeiro ao avesso, como se os medos ainda estivessem escondidos e aos poucos fossem sendo revelados. Outra pergunta norteadora do processo foi: como é o corpo que tem medo? Um corpo que quer parar, quer fugir, um corpo travado, que anda na ponta dos dedos, que se encolhe, que quer se esconder, que treme e tem calafrios, que grita e quer ser protegido. A música foi escolhida e apresentada aos alunos, deitados no chão de olhos fechados, e foi perguntada qual a sensação que eles tiveram após ouvir, o que também contribuiu para o processo coreográfico. Outros movimentos foram criados pelas crianças através de perguntas e estímulos. Por exemplo, como você se movimentaria como uma cobra? Durante os ensaios e por conta de como o processo construtivo funciona, as próprias crianças se sentiram à vontade para dar sugestões para a coreografia, as quais muitas vezes foram adaptadas pelo professor e inseridas, dando cada vez mais identidade ao trabalho. Em diversos momentos durante a criação e montagem coreográfica, foram feitas rodas de conversa com as alunas, para colher como elas estavam se sentindo dançando a coreografia, se elas se viam no trabalho e o que achavam do resultado. A coreografia passa por memórias afetivas e atuais dos professores com relação à própria família, nas lembranças dos sobrinhos que imploram para o avô contar histórias de medo,
Por mais que eles se assustem, gritem, se encolham no sofá com toda a performance que o avô faz, é um momento que eles adoram e pedem repetidas vezes para acontecer. As histórias de medo permeiam o imaginário infantil e parecem despertar essa mistura de encantamento, adrenalina, ao mesmo tempo que podem ser um momento de demonstrarem que não têm medo, que não se assustam tão fácil assim. Como desdobramento do trabalho dentre os muitos medos revelados, cada aluno escolheu um para criar sua própria movimentação, uma maneira da criança se relacionar com algo que tem medo, olhando por outro ângulo, talvez até desmistificando e construindo outras relações. Nesse momento da dança, elas dançam os seus medos, colocam eles em movimento e em transformação. Para a criação do cenário, foram utilizados símbolos imagéticos que permearam a criação, como relâmpagos, raios, a porta e seu ranger ao abrir, e os medos colhidos das próprias crianças através de seus desenhos que estampam o telão. Com a coreografia já bem estruturada, o videodança foi organizado baseado nas ideias anteriormente citadas, mas reconfiguradas no modo de serem vistas, através de um novo olhar que a câmera e suas diversas possibilidades de filmagem nos permitem criar. O local de filmagem foi o próprio Instituto, com as devidas modificações do ambiente através de tecidos e o jogo de sombra e luz. As alunas sugeriram como as cenas e sequências que elas já tinham se familiarizado poderiam ocupar esses novos espaços, tanto individual como coletivamente. Esses processos criativos foram desenvolvidos nas 4 cidades do Instituto: Orlândia, Ipuã, Guaíra e Miguelópolis. Fala de alguns alunos sobre a vivência do processo. Mateus: me fez lembrar dos medos que eu tenho. Eu realmente tenho medo do trovão e agora consigo ver ele de outro jeito. Vitória Emily: gosto que demonstramos os medos com o movimento do nosso corpo. Expressamos os sentimentos do medo com a dança. Micaela: a hora que fazemos nossos medos é muito legal. Podemos dançar nossos medos sem ter medo. Tamires: quando dançamos a tempestade juntas e vejo o que o grupo todo faz, me lembra que não sou só eu que tenho esse medo. Olá, eu sou a professora Ana Luísa e eu sou professora no Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça. Eu ministro aulas de balé clássico na cidade de Ipuã. Estou de frente para a câmera e de costas para uma parede branca. Estou vestindo uma camiseta azul e cinza, estilizada com o desenho de um castelo e uma roca de fiar, e um cobertor que se interage com eles, contendo os dizeres A Bela Adormecida, em letras amarelas, e Uma Fábula do Nosso Tempo, em letras brancas. Tenho pele clara, olhos e cabelos castanhos, nariz fino e boca média. Tenho cabelo cacheado e ruivo nas pontas. Ele está amarrado em um rabo de cavalo no topo da cabeça. Também estou usando um lenço verde. Bom, no vídeo de hoje eu estarei apresentando o processo coreográfico da coreografia da preguiça. Na tela, em frente a um cenário com um luar azulado e uma lua cheia, os bailarinos estão ajoelhados em linha na diagonal. As bailarinas usam um colã cinza com retalho de tecido costurado e um titi cinza com tecidos azuis e roxos cobrindo ele. Os meninos usam uma camisa de botão de cetim prateado e uma calça até a altura dos tornozelos na cor cinza. Todos estão esticando o braço como se estivessem se espreguiçando. No dia da descoberta do espetáculo, que foi inspirado no conto A Bela Adormecida, quando conversamos sobre as desvirtudes com as crianças através de uma escuta ativa, uma das que mais apareceram em todas as cidades foi a palavra preguiça. Essa desvirtude foi um presente da fada má, Carabosse, no dia do batizado de Aurora. Com isso, realizei em sala de aula uma conversa em que foi explicado o tema do espetáculo e o que a preguiça representava para elas. Após esse momento, foi pedido que elas trouxessem para a próxima aula palavras que remetiam a elas o tema, e o que desperta nelas esse sentimento.
As palavras que mais apareceram foram sono, desânimo, dormir e apatia. Após esse processo, solicitei também que as crianças trouxessem de casa algum filme ou personagem que elas relacionassem à preguiça, para que elas percebessem e encenassem qual as manias corporais esses personagens têm, como eles falam e qual sentimento eles trazem para a gente, para que elas pudessem levar para o público o mesmo sentimento. Depois do estudo dessas personagens com as crianças, eu propus um tempo livre para que as crianças, em grupos livres, criassem algum pedaço de coreografia ou criassem algumas movimentações que elas achavam interessante e pensavam fazer sentido no tema preguiça. Além de vários movimentos lentos, movimentos no chão e também movimentos em apoio uma criança com a outra, surgiu também a ideia de usar objetos cenográficos, no caso, travesseiros. O interessante desses laboratórios é que as crianças pensam, visualizam coisas diferentes dos professores e nos ajudam grandemente na criação e composição coreográfica. Após esses processos, a próxima atividade que foi solicitada era que cada criança desenhasse um figurino sob um croquis e lápis coloridos, com a intenção de que elas desenhassem como imaginariam e como seria ideal que fosse confeccionado o figurino. E como respostas, obtivemos figurinos com cores claras, tons pastéis e cinza, titi e sempre acompanhado de travesseiros ou semelhante a pijamas. A última atividade proposta foi a criação e a montagem dos cenários junto com os alunos. Voltamos e refletimos sobre todas as atividades já feitas antes e quais palavras resumiriam todo esse processo feito. Relembramos as palavras, relembramos as personagens que as crianças trouxeram, relembramos também os figurinos e também as movimentações que elas nos apresentaram. E muitas palavras surgiram para que colocássemos nas imagens do cenário, como rede, sono, noite, luar, palavras em relações a descanso e calmaria. As crianças juntas também chegaram em um ponto importante e interessante que poderiam ser aplicado nas coreografias em cena e também nos cenários. Elas nos trouxeram que a preguiça não pode ser representada apenas como sono ou desânimo, mas também as consequências que a preguiça implica em nossa vida, como, por exemplo, frequentes atrasos. E por isso, pensando nisso, além de colocar redes e camas em nosso cenário, também decidimos colocar relógios, simbolizando o atraso e a perda de qualidade de tempo. Os fragmentos de vídeo em tomadas individuais compuseram a videodança, trazendo para o grande telão de LED o rostinho de cada aluna e aluno. Todas essas etapas do processo coreográfico da desvirtude da preguiça foram feitos nos 4 polos do IORM, em Guaíra, Ipuã, Orlândia e Miguelópolis. Olá pessoal, eu sou a Vivian Vinha e já me apresentei anteriormente. E agora eu vou compartilhar com vocês o processo criativo da desvirtude violência. Na tela, a foto de Marco Pires, um palco com telão LED ao fundo. 10 bailarinas vestem figurino marrom, short curto e colã com manga regata. Há transparência na região do abdômen com estampa que lembra tatuagens. Usam meias e luvas pretas. As garotas estão em um círculo presa por faixas de elásticos pretos. Elas tentam sair desse elástico indo na direção para fora do círculo. Na nossa versão da história de A Bela Adormecida, a Aurora recebe presentes das fadas, que são virtudes, aquilo que nos mantém acordado e em movimento em nossa vida. E da Carabosse, que se sentia excluída e ignorada por todos do reino, recebe como presente as desvirtudes, aquilo que adormece e paralisa a gente. E é nesse contexto das desvirtudes que trabalhamos a temática da violência.
A ideia desse processo foi colher das alunas quais os pensamentos e relações elas tinham e faziam sobre a violência. Nesse sentido, elas buscaram e pesquisaram definições e criaram suas próprias relações em um esquema com palavras que de alguma forma se relacionam com a violência. Foi assim então que se iniciou a aproximação das alunas com a temática. Dos registros das associações que fizeram, cito aqui alguns termos significativos: coisa fria, te machuca, cicatriz, fora de si, insuficiência, pesado, cativeiro, prisioneiro, confusão, força, conflito, barulho, bagunça e fraqueza. Surgiu como apoio na composição desse trabalho a materialidade elástica, o elástico que tem a propriedade de ser manipulado, ter sua forma alterada, traz essa sensação de ser violentado, que pode crescer muito, gerar tensões extremas e que, quando volta à sua forma primitiva, pode ferir, num movimento de chicotear, que delimita espaços e pode tornar-se uma prisão, algo que prende, que puxa, e que pode estar disposto no corpo de forma que remeta a algo preso, e até mesmo cicatrizes. O elástico entra emaranhado na pele e depois vai sendo desenroscado. Esse elástico que começa tramado na pele como algo que te prende e te marca. A primeira relação é individual, uma violência com você mesma, uma luta com você mesma, e a tentativa de se soltar desse emaranhado. E quando se solta, o elástico por si só ainda se revela em um estilingar e bater coordenado pelas bailarinas. As alunas foram imersas em um laboratório para pesquisa de movimento que acessasse ações corporais ligadas às direções do espaço e como as partes do corpo poderiam se relacionar com essas direções. Esse laboratório foi inspirado pelas ideias do teórico da dança Rudolf Laban, que traz a imagem do cubo propositora das direções como frente, atrás, lados, cima, baixo e diagonais. E por considerarmos que a violência também é uma ação, que gera algo, que gera um movimento físico, que se relaciona com o espaço e o tempo. Assim, uma sequência de movimentos surgiu baseada nas ações de chutar, cair, deitar-se, socar, pontuar, torcer, agarrar, apertar, encolher, bater, realizadas pelas diversas partes do corpo em suas diversas possibilidades de direções. Para a criação do cenário, foram utilizados símbolos imagéticos que permearam a criação, como a materialidade do elástico, que tem forte significado e sentido, e teve seus registros construídos pelas próprias alunas. Esses processos criativos foram desenvolvidos nas 4 cidades do Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça: Ipuã, Guaíra, Orlândia e Miguelópolis. Fala de alguns alunos sobre a vivência do processo. Maria Luísa: quando formamos uma rede, uma teia, me remete a uma prisão que tentamos escapar. A sequência das ações, a sensação de que tentamos nos defender. Jennifer: quando esticamos o elástico, é como sentir uma dor que passamos. Sara: os barulhos que fazemos batendo o corpo no chão expressam raiva, um som preso dentro da gente, e temos que liberar, descontar essa força. Jennifer: quando colocamos as mãos na Marcela, me lembra da violência com palavras, atacar e sufocar. A luva remete à luta, e a violência é uma luta interna e externa. Alane: quando derrubamos a amiga, a gente também cai junto. Isso é muito forte, pois é um ataque que atinge a gente também. Laís: a entrada com o elástico no corpo remete a cicatrizes, coisas que machucam. E quando tentamos sair dele, penso na violência psicológica, tentar sair e acabar voltando. Olá, aqui é a professora Maria Júlia. Sou uma mulher branca,
de cabelos castanho claros, olhos castanho escuros, nariz pequeno e lábios médios. Meus cabelos estão presos em um rabo de cavalo. Visto a camiseta oficial do espetáculo A Bela Adormecida, uma fábula do nosso tempo. Ela está estampada com o cartaz oficial do espetáculo. Estou sentada em uma cadeira vermelha, frente a uma parede branca. Eu tô aqui hoje para contar para vocês como foi o processo de criação da coreografia Espinhos, desenvolvida com a turma intermediária 4 e 5 da cidade de Orlândia, na modalidade de Jazz Dance, que permeou as 4 cidades durante as apresentações do espetáculo A Bela Adormecida. Como alguns professores já comentaram, nós iniciamos esse processo de criação com as crianças e adolescentes a partir dos figurinos. Cada uma delas recebeu um croquis em branco, onde elas pudessem desenhar um figurino ideal que elas imaginavam para o tema da coreografia. Claro que para instigar essa criação, esse desenho do figurino, antes nós realizamos uma roda de conversa com as alunas, para colher delas as impressões iniciais que elas tinham sobre o tema. No caso dos espinhos, nós chamamos essa roda de conversa de Ser Espinho, Desconstruções Iniciais. E construímos uma nuvem de palavras, com tudo aquilo que elas foram trazendo sobre esse é o pensamento, a reflexão delas sobre ser espinho. Essas mesmas palavras foram resgatadas depois, quando iniciamos os laboratórios coreográficos com a turma. A primeira experiência, então, com foco nas expressões sufoco, aperto, desconforto, agonia e tortura, propôs que as alunas em duplas realizassem uma sequência coreográfica proposta pela professora dentro de um círculo formado pelas outras companheiras da turma, pelas outras bailarinas da turma. Conforme a tensão da música aumentava, esse círculo humano ia se fechando sobre a dupla, que tinha que realizar os mesmos movimentos com um espaço cada vez mais limitado, trazendo para o corpo essas palavras da nuvem que construímos, se sentindo sufocadas, apertadas, essa tensão, essa agonia de não ter espaço para realizar as movimentações, sendo que o círculo humano funcionavam como os espinhos, que sufocam, que abafam, que inibem o crescimento. A segunda experiência, intitulada Desenhando com Corpos Coletivos, propôs que o grupo, a turma toda, observando imagens trazidas pela professora, com a temática espinhos, tentassem concretizar o que estava nas fotografias com o próprio corpo, pensando em posições dos membros, quais níveis do espaço a turma iria utilizar, como elas iriam trabalhar em conjunto para que o grupo representasse a imagem visualizada. A seguir, vocês poderão ver 2 imagens escolhidas para mostrar, continuar demonstrando todo esse processo de criação desenvolvido com a turminha. O resultado foi surpreendente. As alunas se engajaram muito e realmente trouxeram esse personagem manifestado pelos movimentos do corpo. Na tela, fotografia de uma bailarina branca no centro do palco e veste um colã preto e uma saia preta repleta de babados. Ela está com os braços abertos e as palmas das mãos voltadas para cima. Atrás dela, dispostas em uma fila, destacam-se os braços de outras bailarinas, posicionados de forma assimétrica. Ao fundo, um telão de LED com a imagem de espinhos. A coreografia transmite a dualidade trazida pelas alunas desde o primeiro dia de debate sobre o tema. De um lado, há a delicadeza e a fragilidade da planta. De outro, a intimidação e a potência atribuídas aos espinhos, que sufocam, sugam, que dominam e inibem o crescimento de outras formas de vida. A primeira parte da coreografia conta com a participação da personagem Carabosse, a fada má, que é a responsável pela maldição que adormece a princesa Aurora, e junto com ela, todo o castelo.
A imagem é ampliada e outra fotografia surge. Na fotografia número 2, as bailarinas espinhos estão dispostas em roda. No centro, um casal de bailarinos, a fada lilás e o príncipe. Ela veste um colã brilhante e um vestido lilás e está apoiada no tronco do bailarino, erguida do chão, com a perna e o braço direitos estendidos para cima. O príncipe veste uma camisa branca com colete azul e calça cinza. Com o passar do tempo, o castelo é dominado pela floresta de espinhos que surge ao seu redor. Em seguida, da metade até o final da coreografia, temos a presença da fada lilás acompanhada pelo príncipe, os quais, juntos, enfrentam todos os obstáculos que os impedem de salvar a princesa Aurora. Esse é o momento do clímax do espetáculo, o ápice, o suspense que antecede o desfecho. Também é interessante destacar as falas de algumas alunas que colhemos já ao final desse processo, um pouco antes de iniciarmos as apresentações do espetáculo. Maria Tereza disse assim: vejo dois lados dessa coreografia, até o momento que a Eloá dança como carabosse, espinhos que estão crescendo durante o tempo que está passando e o castelo está adormecido, espinhos que sufocam e dominam. E depois, o momento que eu, como fada lilás e o príncipe, entramos para desbravar a floresta e chegar até o nosso objetivo. Esses espinhos que querem ferir, mas que também são frágeis e que não conseguem vencer. A Lavínia disse assim: a primeira palavra que eu disse quando nós conversamos sobre ser espinho foi insegurança. Na vida, eu pensava que ser espinho traz esse sentimento de angústia e aflição, o lado negativo da relação com outras pessoas, quando acabamos sufocando o outro, relacionamentos tóxicos. Porém, dançar essa coreografia tem sido uma experiência incrível. Estou vendo o outro lado, o lado da força, da explosão de sentimentos que podemos sentir e transmitir para o público com essa dança. A Milena disse: espinhos me traz um lado onde somos aquele caule de uma bela flor e os espinhos são uma proteção para a gente. A coreografia nos relembra isso com movimentos fortes e exatos. A entrada tem um ar de que eu posso renascer cada vez mais forte. E a Raíssa disse assim: a coreografia dos espinhos me marcou muito, pois ela tem muita força e energia. Os espinhos para mim são diferentes, mas mesmo assim estão sempre trabalhando juntos, em uma equipe, em união, pelo mesmo motivo. Os espinhos parecem uma coisa ruim, mas não. Eles, a maioria das vezes, estão protegendo algo. Olá, eu sou a Marina, professora de balé e de dança contemporânea. Atuo nas cidades de Orlândia, Guaíra e Miguelópolis. Tenho 34 anos, sou branca, magra e de estatura média. Olhos e cabelos castanhos, levemente ondulados, na altura do ombro. Estou posicionada de frente para a câmera e no fundo há uma parede branca. Uso uma camiseta com a cor azul no peito e mangas, onde aparecem os dizeres A Bela Adormecida, em amarelo, e Uma Fábula do Nosso Tempo, em branco. Também há um castelo branco estilizado, com uma roca de fiar de madeira ao lado, da qual sai um fio vermelho que se desenvolve na trama de um tecido e forma uma mancha vermelha abaixo do castelo. Apresentarei a vocês o processo criativo da coreografia Despertar, das alunas das turmas 4 e 5 da cidade de Orlândia, a qual compõe os espetáculos de todas as cidades. Na tela, uma foto com as alunas no palco. Ao fundo, o telão com a imagem de um céu alaranjado com raios de sol. Elas vestem um top branco e uma saia branca dupla até o joelho, com a barra laranja e azul acinzentado. Estão com sapatilhas de ponta e coque no cabelo. A princesa Aurora está no centro, de frente, e as demais estão espalhadas, ora de frente, ora de lado, ora de costas. Todas estão com a perna direita à frente, joelho flexionado, e a perna esquerda atrás esticada com a ponta dos dedos apoiada no chão. Elas estão com os braços para cima na frente do corpo, palmas das mãos voltadas para dentro e cotovelo levemente flexionado,
olhando para cima, como se estivessem fazendo uma saudação. Esta coreografia encerrou a história do espetáculo, representando o despertar da princesa Aurora. Primeiramente, iniciamos o processo de ampliar o significado do acordar da Bela Adormecida, que no balé História Original é apenas físico, dormir, acordar. Como na expressão acorda para a vida, o acordar, no sentido de sair de um estado de inércia ou paralisação, se tornaria o despertar. Deste ponto, surgiram as seguintes questões para a autorreflexão. Quando existe algo em minha vida causando um bloqueio, o que me ajuda a quebrá-lo e seguir em frente? O que me desperta? Quais características tem essa transição? Como fica a minha linguagem corporal nestas situações? Como me expresso? O estímulo inicial foi a fala, com reuniões livres em roda, respondendo a estas questões. Família, amigos, conversar, abraçar, música, dança ajudam a alterar o estado de ânimo adormecido. Já nos laboratórios coreográficos, notou-se uma sensibilidade expressada através de muita emoção e eventualmente o choro. A sintonia de sentimento das alunas ficou bem clara neste momento, e como consequência, a linguagem corporal delas trouxe, indiscutivelmente, as palavras união e acolhimento. A proposta seguinte foi desenhar um figurino que representasse estas sensações através de cores, texturas, formatos. O resultado obtido foi de linhas, texturas e tecidos leves, com cores que variavam entre roxo, azul, verde e vermelho, laranja. As alunas também ajudaram a compor o cenário digital da coreografia, trazendo fotos, imagens, ilustrações que representassem o seu próprio despertar, criando ainda mais identificação com o trabalho. Apareceram famílias, amigos, animais de estimação, sorrisos, céus, campos, cachoeiras e imagens abstratas. Após todas as etapas de desenvolvimento, a coreografia foi estruturada contando essa história coletiva, com colaboração também de movimentações corporais das alunas, e passa pelas diferentes fases do processo do despertar, que ora é lento e suave, ora é rápido e brusco, mas sempre colaborativo. Depoimentos da turma. Gabriela. Dançar o despertar é como entrar em um lugar tranquilo. A sensação é de estar andando em um grande campo de tulipas azuis. Isabela. No laboratório que fizemos, eu senti minha alma despertar e conversar comigo, algo que nunca senti antes e foi o mais estranho que senti na vida. Durante a coreografia, sinto paz e acolhimento como se estivesse em casa. O despertar me faz esquecer dos problemas e relaxar. Karen. O espetáculo me traz esperança para ser melhor. Sinto uma angústia no início da coreografia por lembrar das dificuldades que estou passando, mas no decorrer dela fico aliviada e sinto que não preciso ter medo, pois tenho pessoas para me acolher, assim como no final acolhemos uma a outra. Lara Lima. O laboratório que fizemos foi incrível, pois quando choramos, houve uma sensação de união da turma. A coreografia me traz um sentimento de alívio, calma, paz, relaxamento, e isso me faz ficar mais tranquila. Lavínia. Me sinto calma com a coreografia. A música tem uma vibe reflexiva, de paz. Os laboratórios foram muito significativos, uma mistura de sentimentos leves e pesados. Maria Teresa. Me sinto muito leve. Na minha mente algo diz para soltar todos os meus sentimentos através da respiração, e isso desperta um conforto no meu pensamento. Michele. Me surpreendi bastante com o espetáculo, pois ele se aprofundou muito na história, em um lado mais desconhecido. Senti uma mistura de tristeza e felicidade. Na coreografia tenho uma sensação muito leve, calma. Ela mostra um lado mais libertador e sem maldade. Maldade que é retirada da personagem Carabosse. Mostra também que não adianta desejarmos mal para as pessoas. Raíssa. No começo do ano, algo me dizia que o tema do espetáculo seria este. Eu enxergo música do despertar como uma cor azul. A coreografia me lembra ondas, ora fortes, ora leves. E sinto um acordar do sentimento da alma, uma libertação do todo. Sara. Sinto uma emoção muito grande dançando a coreografia. Ao mesmo tempo, passa uma vibe calma e pesada. Tenho a sensação de acolhimento. Dançando eu esqueço dos problemas que existem na turma. Stephanie.
A coreografia me traz sentimentos muito bons, faz eu me sentir melhor e mais alegre. Me sinto acordando de um pesadelo. Logos dos patrocinadores. Agradecemos a todos os patrocinadores. Obrigada por valorizarem a arte, a cultura e a educação como instrumentos fundamentais para o desenvolvimento humano. Sem vocês, nosso espetáculo e o nosso desenvolvimento do ano não seria possível. Também agradecemos imensamente a equipe de professores e funcionários dessa instituição, bem como toda a gestão do Instituto. Nosso projeto se desenvolve com um trabalho de muitas mãos, cada pessoa como uma engrenagem fundamental para o funcionamento de todo esse processo.